Olá, alunos do anexo da Escola Norte Maroja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola. Mais uma semana que iniciamos aqui o nosso ensino remoto. Hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vos apresento aqui um assunto que é bem simples. Na verdade, vocês vão aprender um pouco mais, assim, ampliar um pouco mais o vocabulário de vocês. Porque eu apresento a vocês aqui algumas palavras que são relacionadas ao tempo, ao clima em espanhol. Então, frio, chuvoso, quente, é esse tipo de vocabulário que nós vamos aprimorar na aula de hoje, tá certo? Então eu trouxe aqui o material, eu vou ler com vocês. Seria interessante que você repetisse com o professor, tá certo? Para melhor fixar a pronúncia aqui das palavras em espanhol. Então, nosso tema da aula de hoje está aqui no título: El tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura en español. Aí nós temos aqui, três imagens acompanhadas aqui das palavras que demonstram diferentes situações climáticas. Então eu tenho a chuva, que em espanhol seria la lluvia. Nós temos a neve, que seria la nieve. E nós temos uma tempestade, que em espanhol se pronuncia la tormenta. Então, repetindo novamente: la lluvia, la nieve, la tormenta. E aqui nós vamos ver mais algumas palavras que são usadas para descrever a temperatura em espanhol. Palavras más usuales para decir el tiempo y la temperatura en español. Então aqui eu tenho uma coluna, no lado esquerdo nós temos a pronúncia em espanhol e no lado direito nós temos a tradução em português. Como são línguas muito próximas, né? Então algumas palavras nem chegam a mudar, tá certo? É o caso de sol, sol, sol em espanhol, né? Mas veja aí que se escreve da mesma maneira. Bruma em espanhol é o nevoeiro, bruma. Chaparrón é a chuva forte e rápida. Soleado é ensolarado. Frio é frio mesmo. Cálido é quente, calor, né? Nubes são as nuvens, nuvens. Nublado é o nublado. Pronóstico é a previsão. Então, pronóstico del clima ou pronóstico del tiempo, de la temperatura, seria a previsão do tempo, a previsão do clima. Pronóstico. Temperatura não muda. Caloroso, que é o caloroso. Calor pode ser também cálido, né, como nós vimos ali em cima. Clima não muda. Predicción é a previsão. Despejado é ensolarado ou céu limpo. Ascenso é a subida de temperatura. Descenso é a baixa de temperatura. Cielo é o céu. E chubasco é um chuvisco em português, uma chuva pequena. Então seria interessante que você repetisse aqui, tá certo? A pronúncia, tentasse pronunciar as palavras. Eu estou deixando o link do site onde eu retirei esse material aqui, porque no site você pode conferir a pronúncia clicando aqui no sinal aqui, no íconezinho da voz. Então ele vai mostrar a pronúncia, tá certo? Em espanhol também. Então você pode repetir através do link que eu vou deixar aqui na plataforma. Depois disso nós vamos para a atividade. Vocês vão traduzir um pequeno texto falando sobre o tempo, o clima. El pronóstico del tiempo. Essa é a questão 1. Então, a previsão do tempo, né? E aí eu vou ler em espanhol e você vai tentar traduzir o texto, tá certo? Buenos días. Hoy nuevamente volvemos a tener otro día cálido y despejado en toda Gran Buenos Aires. Ele está falando aqui da previsão do tempo, para a capital argentina, Buenos Aires. Com mínima de 20 grados Celsius por la mañana y 30 grados Celsius por la tarde.
Em Espanha será outro dia típico de inverno, então agora ele já mudou o país, né? Passou aí da Argentina para a Espanha. O clima mudou também. Mucho frío y nieve durante todo el día, mínima de 0 grados Celsius, con máxima de 10 grados Celsius por la tarde. Agora, veámonos la Ciudad de México. Mudou novamente aí o país. El día será despejado en mayor parte de esta mañana, con riesgo de lluvia por la tarde, temperatura máxima de 20 grados Celsius. Esta es la predicción meteorológica para este martes. Martes aqui não é o planeta, é o dia da semana, tá certo? Então esta é a previsão meteorológica para, aí você vai traduzir aí qual dia. Então pessoal, a primeira questão da atividade é essa, é a tradução desse pequeno texto aqui, da previsão do tempo. Depois nós vamos ver mais algumas expressões usuais para descrever o tempo em espanhol. Então nós temos aqui algumas frases. El día está cálido. O dia está quente. Hace mucho calor. Faz muito calor. Hace frío. Faz frio. Está nevando. Está nevando. Está chovendo. Está chovendo. Me muero de frío. Vou morrer de frio. Me muero de calor. Vou morrer de calor. Outras expressões para indicar a temperatura. Me estoy derretiendo. Então é sentido figurado, né, da linguagem, conotativo. Estou derretendo, quer dizer que está sentindo muito calor. Me estou helando de frio. Estou congelando de frio. Estou sudando de calor. Estou suando de calor. Estou temblando de frio. Estou tremendo, temblando. Temblar, tremer em espanhol. Aí nós vamos agora para as últimas questões, que são a questão 2, que é uma questão de completar, e a questão 3, que é uma questão aí que você vai identificar qual palavra não pertence à sequência relacionada. Vou explicar aqui a questão 2. Complete as frases com as palavras que estão no quadro. Aí nós temos aqui pronóstico, que é a previsão, né? Lembram? Tormenta, que é a tempestade. Despejado, que é um dia limpo, claro, né? E bruma, que é a cerração, né? Como foi que a gente traduziu lá em cima? A bruma, cadê aqui? É o nevoeiro. Bruma, nevoeiro. Então você vai, a partir do significado dessas palavras, preencher aí corretamente. Na letra A, hay, alguma dessas palavras aí, em la carretera. Qual das palavras, então, vai preencher corretamente o espaço em branco? É isso que você vai fazer aí na letra A, B, C e D. E terceira e última questão, qual ou quais dessas palavras não estão relacionadas ao tempo e à temperatura, que foi o tema da aula de hoje, né, o nosso assunto. Então, em cada sequência aqui, na sequência A, na sequência B e na sequência C, você tem palavras que não pertencem, não estão relacionadas a esse tema, tempo e temperatura. Na letra A nós temos calor, bruma, tormenta e trabajo. Você vai escrever apenas a que não tem relação com isso. Na letra B, internet, sol, neve, lluvia. Letra C, cálido, nubes, coche e frio. Então, em cada uma das sequências, há uma palavra que não faz parte aí desse grupo semântico das palavras relacionadas ao tempo e à temperatura, ao clima, né, em espanhol. Bem, pessoal, é essa a aula de hoje, a atividade. Espero que consigam responder. Qualquer dúvida podem me procurar no privado, tá certo? Espero que todos consigam responder e, importante, devolver, né, a atividade. Desejo a todos, então, um bom trabalho e uma boa noite.